É isso aí, nação, chegando agora a mais um vídeo aqui no nosso canal. Iremos falar um pouco sobre a partida de hoje entre Olímpia e Flamengo pela Libertadores da América. O primeiro jogo saiu 1-0 e o nosso Mengão tem a vantagem do empate para se classificar às quartas de finais da competição. E tem uma bomba também, De La Cruz oferecido novamente ao Flamengo. Que história é essa? Vamos saber essas informações e outras agora aqui no nosso canal. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Que vai jogar contra o Olímpia, né? Vai tentar sua vaga aí nas quartas de finais da Libertadores e vai enfrentar o Fluminense, caso passe. Mas eu acho que 99,9% de chance que o Flamengo vai passar, né? Já tem a vantagem, vai jogar lá no campo dos caras, vai passar. Mas logo, daqui a pouco a gente fala desse jogo aí. Antes disso, antes de falar do jogo do Olímpia e o Flamengo, tem uma notícia aqui no ge.globo.com dizendo que o Marcos Braz rechaça a teoria de que o Flamengo escolhe campeonato. Ele não aceita essa ideia que os jogadores ou o time está escolhendo os jogos, escolhendo campeonato. Ele fala que é conversa fiada. Isso está entre aspas, né, cara? Perguntado se haveria uma mobilização maior do clube e do grupo para o jogo contra o Olímpia nessa quinta-feira no Paraguai, Braz faz questão de dar sua opinião sobre o Flamengo prioriza ou não determinadas competições. Entre aspas, o Braz falou: não teve mobilização nenhuma. O Flamengo perdeu o jogo. Você vira a chave e vai para outro campeonato. Do mesmo jeito que quando a gente voltar de Assunção com qualquer resultado, a gente tem que chegar e jogar o jogo contra o São Paulo. Isso é conversa fiada de que o Flamengo escolhe campeonato. O Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros. Ganha mais do que perde. Nesses últimos anos, fomos a 3 finais de Libertadores e ganhamos 2. A gente sempre tenta, mas tem adversários fortes também. Eita, desceu a lenha, né? Ele disse entender questionamentos pelo fato de o Flamengo estar muito distante do Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro, mas garantiu um grande admirador da competição. Ele gosta bastante do Campeonato Brasileiro. Citou, inclusive, o hexacampeonato conquistado em 2009, quando ele tinha 38 anos. Na época, ele era VP de futebol. A partir da entrada de Landim, Braz voltou a ser campeão em 19 e 20. Entre aspas, ele falou: até entendo algumas críticas por não estarmos há muito tempo na ponta da tabela do brasileiro, mas pode ter certeza de que se tem um campeonato que eu gosto de ganhar é o brasileiro. Ganhei um lá atrás, os jogadores ganharam, mas eu como vice-presidente mais novo da história. Gosto muito do Campeonato Brasileiro, mas muitas vezes não é possível. Então o Braz aí dizendo que é conversa fiada esse negócio de que o Flamengo escolhe os campeonatos. O que você acha? Você acha que escolhe ou não escolhe? Você acha que tem uma motivação maior na Libertadores, na Copa do Brasil do que no Brasileiro? O que você acha? Coloca aí no comentário. E voltando aí, falar em Libertadores, né? Libertadores, Flamengo, mercado da bola, teve a questão do De La Cruz, né? O River Plate foi eliminado nos pênaltis, naquele jogo épico de ontem aí, entre Internacional e River Plate, o qual foi aos pênaltis, né? Teve 10 pênaltis de cada lado, é pênalti pra caramba lá. Só que aí o River Plate conseguiu ser eliminado pelo Inter, e aí o De La Cruz estaria à disposição, né? Porque o River Plate estava mantendo o De La Cruz porque estava na Libertadores, né? Porque ele iria vender no começo, mas como o River Plate teve a possibilidade e depois se classificou para o mata-mata da Libertadores, ele segurou o De La Cruz, não quis vender mais, sentou na multa lá dos 16 milhões de reais, de dólares, né? E ficou. E aí a galera agora perguntando, né? Sai uma matéria no lance.com.br sobre se o De La Cruz agora ele pode ser contratado pelo Flamengo, ele pode jogar Libertadores, e aí o Lance explica aqui que não, né? Não dá. Em relação a Libertadores, caso a janela estivesse aberta e a contratação fosse possível, já não é possível porque a janela está fechada, tá? De La Cruz também não poderia atuar pelo rubro-negro, isso porque o regulamento permite que jogadores, não permite, né? Que jogadores que disputaram a fase final, oitavas, quartas, semifinal e final,
seja inscrito por outro clube nessa mesma edição. Então, De La Cruz não pode ser inscrito em nenhum clube que esteja disputando a Libertadores, não pode jogar Libertadores por regra da Libertadores. Se fosse na primeira fase apenas, ele poderia. Mas como ele jogou já as oitavas agora pelo River Plate, não pode mais. Então, desta forma, a única possibilidade de um casamento entre Flamengo e De La Cruz seria 2024. O Flamengo poderia tentar deixar acertar a contratação, né, e aguardar a próxima janela de transferência para concluir a negociação e contar com reforço. Então, De La Cruz realmente é um desperdício, né? Porque tá fora da Libertadores e vai ficar disputando lá os campeonatos lá da Argentina, lá, né? Pelo River Plate, e triste, né? Porque se tivesse aí no Flamengo, talvez teria avançado mais. É isso aí, nação. Então vamos falar um pouco sobre esta partida entre Olímpia e Flamengo que acontece hoje às 21h30, horário de Brasília. O nosso Mengão pode até se classificar empatando o jogo, né? Porque ganhou a primeira partida e tem essa vantagem. Só que, acredito eu que essa partida será de muitos gols. O time paraguaio vai ter que ir para cima do Flamengo e com certeza vai deixar espaços, né? Todo time hoje que ataca o Flamengo, que vai para cima, infelizmente, o nosso Mengão consegue achar espaços. E aí pode se dar bem nessa partida, porque no primeiro jogo o time paraguaio conseguiu fazer 2 linhas de 5 e quase que o nosso Mengão não consegue furar esse bloqueio. Conseguiu apenas em uma vez, quando o Gabigol saiu da área e cruzou na cabeça de Bruno Henrique. O jogo é muito difícil, é muito complicado, todavia eu confio nesse time do nosso Mengão. Iremos falar aqui sobre a provável escalação do Flamengo de acordo com o site Globoesporte.com. No gol, Matheus Cunha. A dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Os laterais, Felipe Luiz e Wesley, né? E porque Ayrton Lucas está machucado e não tem condições de jogo ainda, né? E o jogo é muito complicado, não se pode colocar um jogador voltando de lesão, é uma partida difícil. Então, Felipe Luiz é mantido aí na lateral esquerda. Para mim, Felipe Luiz é um excelente lateral. Claro que a idade dele não dá mais permissão para ele atuar os 90 minutos em alta qualidade, porque hoje o lateral precisa apoiar e defender. Então, o Flamengo montando aí uma formação, uma estratégia em que cubra mais esse lado esquerdo, com certeza Felipe Luiz pode avançar e jogar até pelo meio, né? Ele tem essas características de meio armador também. Felipe Luiz é um excelente jogador que com certeza pode fazer a diferença nesse jogo. A dupla de volantes, Gerson e Alan. Mais na frente, o nosso quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, né? Bruno Henrique não sai mais dessa equipe, o cara está conseguindo aos poucos voltar ao seu normal depois de sua lesão, né? Ele tem demonstrado que com certeza ainda pode ajudar muito o nosso Flamengo e hoje é uma das partidas que pode beneficiar as características de Bruno Henrique, porque o time paraguaio terá que se mandar para o ataque, terá que fazer pelo menos um gol para levar a disputa para os pênaltis. E Bruno Henrique ali pela esquerda vai ser fundamental nessa partida. Uma vez que a equipe vai para frente, pode deixar esse espaço. Bruno Henrique, com sua velocidade, pode ser fator primordial nesse jogo de hoje. Vamos torcer que ele faça uma boa partida, não só ele, como todo o time do Flamengo, e saia classificado para a próxima fase da competição mais importante da América do Sul, que é a Libertadores da América. E Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, ninguém se fala, né? São craques também que podem fazer a diferença. Muitos às vezes criticam Gabigol porque não está fazendo muitos gols, mas Gabigol tem um papel fundamental nessa formação que Sampaoli gosta. Ele é um atacante que gosta de sair da área e ele saindo da área, Arrascaeta já chega mais próximo e Everton Ribeiro também. Sem falar Gerson, que é o homem surpresa, esse volante surpresa que pode chegar mais na área e ajudar o nosso Mengão. Então o time está escalado, o time está definido e o Flamengo vai com tudo em busca dessa classificação. E sobre o assunto De La Cruz, né? O River Plate procurou o Flamengo e
informou que queria negociar De La Cruz com o nosso Mengão. Todavia, não tem mais como o Flamengo inscrever jogadores para essa temporada de 2023 e fica inviável comprar o jogador nesse momento. Se o Flamengo quiser comprar ele, só vai poder usá-lo na temporada de 2024. E um investimento alto que nem com De La Cruz, acho muito difícil Marcos Braz avançar nessa negociação. Infelizmente, o River Plate não quis negociá-lo e agora está eliminado da Libertadores e se vendo na obrigação de vender jogadores para amenizar essa crise financeira. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida de logo mais? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.